Imagina que você decide que esse mês o cartão de crédito não vai passar de R$ 2.000. Você tá meio apertado e quer economizar ou para fazer uma viagem ou para investir no seu futuro, né? Você assistiu alguns vídeos no YouTube e entendeu que poupar um pouco do seu dinheiro que você ganha com o seu trabalho e investir esse dinheiro, seja em renda fixa, em ações e fundos imobiliários, é a maneira mais sensata de você se preparar para o seu futuro. Mas, para não ser tão restritivo assim, você coloca uma folga nesse limite e diz que ele pode ir de R$ 1.000 até R$ 3.000, para você ter um fôlego no caso de alguma emergência ao longo do mês. Só que aí, como você tem essa folga, o que acontece é que agora, na sua cabeça, o limite que você vai usar não é mais aqueles R$ 2.000 iniciais. Agora a sua cabeça já trabalha com esse limite novo de R$ 3.000 sem ter problema nenhum. Parece meio esquisita essa história, né? Só que a questão aqui é que você pode até não saber, mas isso está acontecendo com você nesse exato momento. Talvez não no seu cartão de crédito, não na sua dívida pessoal, mas sim no cartão de crédito de todos os brasileiros, na dívida do nosso país como um todo. Há muito tempo que o maior risco, né, o principal problema do nosso país, principalmente quando você olha sob uma ótica de investimento, é o nosso risco fiscal, é a trajetória da nossa dívida bruta, falando em termos mais técnicos. Quando você olha para a história aqui do Brasil, desde que a gente começou a ter a esquerda mais presente no poder, principalmente ali com os dois governos do Lula, depois entrou a Dilma, a gente teve um longo período aí do Partido dos Trabalhadores no governo do país, a gente teve uma longa trajetória de crescimento da nossa dívida pública. Hoje a gente sabe que os governos de esquerda são, por definição, mais gastadores, né? Eles têm uma política mais expansionista. Esse problema se intensificou aqui lá meados de 2014, no governo da Dilma, onde o Brasil começou a se afundar em uma verdadeira crise econômica. A nossa dívida disparou de perto de 50% do PIB para mais de 70%, até que isso culminou no impeachment da Dilma, quando o Michel Temer assumiu e implementou o agora falecido teto de gastos. Foi uma medida bastante restritiva para conter os gastos do nosso país e tentar de alguma forma equilibrar essa trajetória da nossa dívida pública, o que funcionou bastante bem, como é possível a gente ver nessa imagem. A dívida praticamente se estabilizou, aí veio aqui a pandemia, né, do ano de 2020, onde ela disparou novamente, mas rapidamente, como a gente ainda tinha o teto de gastos, ela voltou aqui para níveis mais controlados, na casa de 70%, e o mais importante aqui da dívida não é nem o nível em si, né, mas é a trajetória. Aqui a gente estava numa trajetória de forte queda. Se tirar até esse ponto da curva e normalizasse isso daqui, né, viria para casa de uns 73 e alguma coisa, e aqui a gente teria uma previsibilidade maior dessa dívida continuando a cair. Porém, quando a gente teve novamente a esquerda voltando ao poder, a gente já vê que no ano passado, 2023, a dívida voltou a subir, e esse ano a gente já tem uma projeção da dívida pública que vai chegar aí aos 80% do PIB e vai continuar crescendo. É isso que as projeções dos economistas lá do Ministério da Fazenda e do IFI estão apontando. E isso acontece principalmente por conta desse novo mecanismo que o governo do Lula trouxe como uma forma de controlar a dívida, né? Substituíram o nosso antigo teto de gastos, que vinha funcionando muito bem, pelo chamado arcabouço fiscal, que visa ser mais flexível, e ao invés de ter um limite fixo de gastos para o governo, um número ali da qual ele não pode passar, senão sofreria algumas punições e restrições, foi criado um limite com uma folga, como a gente tem nas metas de inflação, né, que tem lá 3,5% mais ou menos 0,5%, alguma coisa assim. Aqui para 2024, para o nosso déficit fiscal, né, que é o que impacta principalmente a nossa dívida, né, se ela vai crescer ou se ela vai cair ao longo do tempo, o governo colocou uma meta de déficit zero, ou seja, isso seria muito bom, porque pelo menos a nossa dívida não ia mais crescer, apenas com os juros, e fica mais confortável para o país conseguir pagar. É como se a sua dívida de cartão de crédito, de algum empréstimo pessoal, não fosse aumentada ali ao longo dos anos. Porém, um detalhe importante aqui é que essa meta de déficit zero foi colocada com uma banda, né, com uma folga, um limite de mais ou menos 0,25% do PIB.
o que na prática dá 28 bilhões de reais e uns quebrados, né? Quase 30 bilhões. E o que está acontecendo nesse momento, e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo? O governo não está mais olhando para aquela meta de déficit zero. Lembra da nossa analogia do cartão de crédito, dos 2 mil reais que você queria manter como teto nos seus gastos? Pois é, aqueles 2 mil reais rapidamente se tornaram um limite de 3 mil reais por conta daquela folga para eventuais problemas, eventuais emergências, assim como aqui no nosso governo, essa meta de déficit zero se tornou rapidamente uma meta de déficit, ou seja, de negativo 30 bilhões de reais no ano. Uma pequena diferença que na verdade muda muita coisa quando a gente volta a olhar para essa trajetória da dívida pública do nosso país. E por que isso é importante para você, né? Porque é isso que pode tornar realidade aquele grande medo muito popular entre os investidores de a gente em algum momento se tornar algo parecido com uma Argentina ou uma Venezuela. Ainda está bastante longe disso, mas o que importa quando a gente analisa a dívida não é o número, é a trajetória. E a nossa trajetória não está indo muito legal não. E o que são os impactos disso, principalmente pensando para você que é um investidor, que está preocupado com o seu dinheiro, que quer guardar dinheiro para o futuro, que quer construir patrimônio aqui no Brasil. Naturalmente, esses níveis mais descontrolados de dívida vão aumentar o risco Brasil, aumentam o risco do nosso país não conseguir honrar as suas dívidas, já que elas seguem numa trajetória de alta. É como uma dívida de cartão de crédito, né? Todo mês ela vai se multiplicando e quando você vê daqui a alguns anos, daqui a 1, 2 anos, o negócio já está em proporções astronômicas e você não consegue mais pagar. E uma consequência disso é que a confiança do investidor cai, né? Por isso, tanto o investidor brasileiro, mas principalmente o investidor estrangeiro, que pode trazer muito mais dinheiro para o nosso país, já que a nossa moeda é, por definição, desvalorizada, e aí ele tira dinheiro aqui do Brasil e vai para outros países, para outros investimentos que ele acha menos arriscados. O que acontece? O dólar, o principal termômetro de confiança dos investidores estrangeiros, dispara. A gente tem que no último ano o dólar saiu de R$ 4,90, já bate aí R$ 5,82, o que é um aumento muito forte, né? A gente está falando aí de praticamente R$ 1 de aumento, que daria aí 20% em apenas um ano. Outro reflexo disso é os juros dos títulos públicos que sobem bastante, principalmente aqui o Tesouro IPCA+, que por ser um título mais longo, está tendo um pouco mais de correlação com o risco Brasil, e a gente tem taxas aí beirando os IPCA mais 7% ao ano, né? Níveis que a gente só viu lá naquela crise econômica do governo da Dilma em 2014. Isso é um problema especial, porque agora a dívida que já é grande fica ainda mais difícil de pagar. Você tem uma dívida alta que está crescendo e está ficando cada vez mais cara. Por outro lado, para os investidores isso pode ser um bom momento para aproveitar essas altas taxas na renda fixa, como eu mostrei nesse vídeo aqui, o porquê que eu acho que esse momento de tesouros IPCA acima do IPCA mais 6 é muito bom para quem quer aumentar aí suas posições na renda fixa, para quem quer buscar um retorno acima do CDI, bem acima do CDI, com uma relativa segurança, já que você está investindo em títulos públicos, está investindo na renda fixa, que só precisa ter um pouco de estômago, porque vai balançar ao longo do tempo e precisa ter um pouco de paciência para esperar esse investimento maturar e de fato você poder colher os frutos, né? E se você quiser aprender também mais sobre investimentos de forma gratuita, além da renda fixa, bolsa de valores, fundos imobiliários, convido também para se cadastrar para assistir as nossas lives que vão começar a ser feitas aqui nesse canal todas as quintas-feiras às 11 horas da manhã. E o que a gente vê como consequência disso tudo que a gente falou até agora é que para zerar o déficit em 2024, e aqui uma matéria de alguns dias atrás, né, novembro de 24, o governo precisa de 42,3 bilhões de reais. Não sei de onde que eles pretendem tirar isso, né? Tem um pacote de gastos sendo discutido, sendo prometido para sair ainda esse mês. Já foi postergado algumas vezes, né? O Haddad está falando que vai sair esse mês. Vamos ver. Mas a conclusão que a gente tira aqui é que muito provavelmente eles não vão conseguir cumprir a meta de déficit zero e restam aí 13,6 bilhões para chegar no piso da meta, que é, de novo, aquele piso que já virou praticamente a nova meta do governo. Só para fechar a análise, a gente tem aqui que a bolsa está se segurando até agora, né? Tá aí 2,6% de retorno no último um ano, o que é ruim, naturalmente, já que está bem abaixo do CDI, né? Que é nosso investimento livre de risco, mas pelo menos está no território positivo aí. E a lição que fica para nós investidores que querem construir um futuro melhor é para você não contar com o governo, né?
Não dependa do governo, não dependa de ninguém. Você é o único responsável pelo seu futuro. E o que você pode fazer, a única coisa que você pode fazer para de fato ter mais chances de ter sucesso financeiro, sucesso na sua vida, é trabalhar mais, guardar mais dinheiro, investir mais e diversificar os seus investimentos. Independente do seu perfil de risco, tem algum tipo de investimento, algum tipo de reserva financeira em outra moeda que não seja o real. A gente já sabe qual que é o histórico do real, né? Uma moeda desvalorizada, e se você ficar 100% do seu patrimônio aqui, você corre um sério risco de ficar dependente do governo. Então tenha dólares, tenha criptomoedas, mas proteja o seu futuro. Essa é a maneira mais simples de você garantir um resultado melhor, de você garantir noites de sono mais tranquilas. Se gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo e até a próxima.